o artista tem um sentimento que ele quer passar para a gente. Então, quando a gente consegue captar aquele sentimento, ou a gente tem um sentimento a partir de uma expressão, seja ela visual, seja ela sonora, seja ela uma frase num livro, eu acho que é arte. Olá, eu sou o Fio Tomás, eu sou luthier, fabricante de instrumentos musicais, construções artesanais de instrumentos. Minha ligação com música, ela vem de muito tempo, desde que eu era garoto, lá com 12 anos, ouvi rock pela primeira vez ainda bem jovem, me apaixonei pela coisa e essa paixão com música, ela só cresceu. Sempre gostei de artes de uma maneira geral, fiz teatro também quando eu era mais jovem. E lá no final dos anos 80 comecei a me aventurar com música na execução de música, né? Não só como um ouvinte de música, uma pessoa que aprecia. Mas eu nunca tive muita habilidade para tocar, então assim, eu tentei tocar guitarra e não saía tão bem, tocar violão e também não era, né? Não ficava muito bem e acabava mais nas bandas cantando mesmo, que era o que saía mais naturalmente. E a gente teve lá com vários amigos, bandas autorais no final dos anos 80, uma época que era difícil ter espaço para banda autoral, mas era um sonho, né, construir, porque a arte é a expressão do sentimento. Então a gente achava que tinha coisa para dizer, né, e queria dizer isso através da música. E já no começo dos anos 90 tive que me distanciar um pouco dessa coisa de ter banda, de cantar, mas eu nunca deixei, nem nesse período também, de estar envolvido com música, de estar envolvido com as bandas. Eu já fui gerente de loja de disco. Em 2004 eu comecei a trabalhar em São Paulo com TI, fui lá para trabalhar com TI e passava a semana trabalhando, voltava aos finais de semana. E por volta de 2008 eu achei que estava na hora de tentar de novo aprender a tocar guitarra, aprender a tocar contrabaixo, aprender a executar melhor, né? Porque o problema sempre foi a coordenação motora, não é uma questão de você não ter ouvido. Ouvido tem, fazer é que não rola, é que nem assim. Você vê o Neymar jogando, você fala, ó, legal, né? Eu consigo pensar numa jogada legal assim. Só que na hora de botar o pé ali, né, a bola escapa e nesse momento eu peguei uma antiga guitarra que eu tenho, já tinha há muito tempo, e resolvi que precisava dar um trato nela, arrumar ela, que ela estava toda largada, coitada, e fui procurar alguém em São Paulo que fizesse uma restauração nela para eu poder iniciar aulas, né? Reiniciar aulas pela enésima vez e ver se saía do zero. E naquele momento eu descobri uma escola de luthieria em São Paulo, escola do Márcio Benedetti e do Henry Ho, são luthiers muito antigos, e eu fui lá na escola para ver como é que era. E tem um curso mesmo, tinha uma formação básica onde você vai aprender os elementos básicos do instrumento, da construção do instrumento, o que é, o que não é, o que é bom, o que é ruim. E resolvi fazer as aulas como um hobby mesmo, pura paixão, né? Pura curiosidade, na verdade, né? E falei, vou fazer as aulas, faço o básico, aprendo, regulo a minha guitarra e vou fazer aula de guitarra. Na sequência do curso básico, você tem o curso intermediário e avançado, que é onde você faz a construção do instrumento. Então, você vai construir o seu primeiro instrumento. Isso a gente já está falando de 2010, 2011, alguma coisa assim. E a hora que eu comecei a construir instrumento, eu percebi que eu gostava mais de construir instrumento, né, do que de tocar. Por uma feliz coincidência, eu tive alguns amigos que
toparam entrar nessa empreitada. Porque quando você está aprendendo, e o começo desse trabalho eu fiz na escola de luthieria, com supervisão, com ensinamento, com correção de falha, porque você vai errar, não tem como. É um processo de aprendizado como qualquer outro. E eu tive a sorte de ter amigos que toparam entrar nessa brincadeira. Então eu nunca fiz um instrumento para mim. Os primeiros instrumentos que eu fiz não foram para mim, já foram para clientes, né? Pessoas que tinham ideias do que eles gostariam num instrumento que eles não encontram na loja. A diferença entre você construir um instrumento, você músico, construir um instrumento, solicitar um luthier que construa um instrumento, a comprar um instrumento na loja, ele começa com os aspectos técnicos do instrumento, ou os aspectos técnicos do músico. Né? O músico tem uma necessidade específica, ele tem um som que ele quer achar, ele tem uma pegada dele que é específica, é muito pessoal isso. Se você pegar os grandes guitarristas da história, para a gente ficar no mínimo, você vai ver que o Hendrix tocava diferente do Jimmy Page. Não estou nem falando que um é melhor que o outro, eles só tocam diferente. Então o instrumento para eles tem que ser um instrumento diferente. Então quando você vai na loja comprar, você fica limitado ao que o fabricante construiu em série. Você pode até adaptar aquele instrumento depois para uma necessidade específica sua, seja de tocabilidade, de conforto na hora de tocar, ou seja de timbre, do som que você está buscando. Mas ainda assim você está limitado àquilo que foi construído. Quando a gente parte para a construção artesanal do instrumento, né, o que o pessoal chama de construção customizada do instrumento, a gente tem uma diferença gritante que é, a partir das características do músico, a partir da necessidade que ele tem, o luthier vai construir o instrumento. Também limitado a algumas características, isso é natural, você não pode, ou quando você vai colocar traste no instrumento, são aqueles barrinhas de ferro que estão no braço, você não coloca eles aleatoriamente ali, tem uma posição correta, senão o instrumento não dá a nota que ele deveria dar. Mas saindo desses aspectos muito técnicos de precisão que você precisa, o resto pode ser totalmente customizado, né? A gente normalmente parte de um instrumento já, um modelo clássico, consolidado, porque aí o cara é fã do Slash, ele quer uma guitarra Les Paul, né? Ou o cara é fã do Hendrix, ele quer uma Strato, e a partir desse modelo básico a gente começa a desenvolver as ideias e tentar buscar um instrumento onde ele tenha beleza, porque todo mundo quer ter um belo instrumento, mas que a pegada do músico o instrumento esteja adequado à pegada do músico e o som que ele está buscando também esteja ali. Para começar um instrumento, a gente vai ter, como eu falei, normalmente ele é baseado em algum instrumento famoso no mercado, né? Então você tem que ter um desenho dele de alguma maneira. Então nesse caso aqui é uma planta que você compra pela internet, tem gente que disponibiliza a planta gratuitamente. Aqui ele tem todas as informações que a gente precisa a respeito de características fundamentais para que o instrumento funcione bem. Então tem a posição dos trastes, onde ele tem que estar, a distância das tarraxas para que elas se encaixem, a distância que tem que ficar a ponte. Tem medidas que a gente já sabe de cabeça, a gente sabe onde a ponte tem que ficar e tal, mas a planta ela vem com uma série de detalhes. E a gente assim, vai optar por usar ou não, né? A posição do captador, por exemplo, ele influencia no tipo de timbre que o instrumento vai ter. Se você deslocar ele aqui, ele vai soar diferente. Então, ele pode ficar exatamente na posição que um dos fabricantes usa, porque é aquela característica que o músico está buscando, ou ele pode estar buscando outra característica que a gente vai fazer a alteração. Então, aqui nesse caso, o instrumento, a partir da planta, a gente construiu os gabaritos, e com os gabaritos a gente fez a construção. Então o corpo foi cortado e tupiado com o gabarito, o braço também, a escala, e depois a gente vai juntando as partes. Colar a escala no braço com o tensor por dentro, e nesse caso aqui é um braço colado, a gente cola o braço no corpo. A ponte já foi marcada a posição dela, ela estava aqui, né? Tirei ela agora, por quê? Porque a gente vai colocar o captador no lugar, a gente vai abrir a cavidade onde o captador vai ficar. Nesse caso é um captador só,
né? Tem guitarras com 2 captadores, 3 captadores, nesse caso aqui é uma guitarra com um captador só. Então o que eu vou fazer agora é marcar a posição relativa, vou usar a mesma desse fabricante, né? E abrir essa cavidade. O instrumento que está feito de forma artesanal, ele vai ser único, porque eu não estou preocupado, quando você tem uma linha de produção, né? O que você está preocupado? Em repetir uma determinada peça, isso para qualquer linha de produção, não só para instrumento. Você está preocupado em repetir uma determinada peça o mais igual possível, para que você não tenha diferença no seu padrão de qualidade, né? Na coisa do artesanal, eu não estou preocupado em repetir alguma coisa que eu já fiz. Eu estou preocupado em fazer um instrumento que seja adequado àquele músico. Então, vai ser um instrumento único, embora ele possa ser muito parecido com algum outro de mercado, ou algum outro que eu já tenha feito. Posso fazer um segundo instrumento que seja muito parecido, mas é artesanal. Então, a espessura do braço, se ela vai ter 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, né, eu vou me preocupar para que esse 1 milímetro a mais ou a menos não resulte num instrumento sem qualidade, um braço que fica frouxo, né? Ele tem que ser, mas eu não estou preocupado que ele seja exatamente igual. Então ele vai ser diferente, mesmo que eu não queira, ele vai acabar tendo alguma diferença. A história de mexer com madeira é uma coisa que eu gosto desde sempre. Eu sempre fui um garoto muito curioso, né? Que é aqueles que abrem a batedeira para ver como é que funciona, que o carrinho de controle remoto para de funcionar no segundo dia porque você foi lá e mexeu, né? E a madeira é um negócio que eu sempre gostei, eu sempre tive muita paixão por mexer com madeira. Então, na hora que você começa a construir um instrumento, você pega um pedaço de madeira bruta e começa a dar forma para aquilo e começa a ver aquela transformação, né? Aquilo é um negócio que, para quem tem esse tipo de sentimento, né? Eu, pelo menos, tenho esse tipo de sentimento. Você olhar e falar assim, nossa, que legal, né? Eu estou pegando algo que estava na natureza, né? Uma madeira morta que podia ser queimada, né? E estou transformando ele num instrumento musical, né? Isso dá muito prazer. E a primeira vez que eu vi um instrumento que eu construí no palco, né? Com um amigo tocando, fazendo um som, é a mesma coisa que você estar lá tocando, entendeu? Sei lá. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem um sentimento é muito prazeroso, não tem outro termo para isso. Quando eu comecei a fazer o curso lá em São Paulo, em 2010, eu falei com a minha esposa que, assim, não exatamente quando eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Eu falei para ela que era um bom plano para quando eu tivesse aposentado, né? Você ter uma oficininha no fundo de casa e fazer porque é gostoso, é prazeroso fazer. Se eu já estava pensando nisso para aposentado, então imagina se eu consigo pensar na minha vida sem isso. Eu não consigo pensar na minha vida sem música. Não consigo. Minha vida sem música seria inviável. A arte é alguma coisa que mexe com o sentimento das pessoas. O artista é alguém que consegue perceber ou consegue captar um sentimento e transformar aquilo com a linguagem dele, né? Usando a linguagem dele, levar esse sentimento, levar essa mensagem. Então, isso vale, por exemplo, para a música, né? A música, quando ela tem letra, a mensagem dela tem muito a ver com o que o cantor está cantando ali. Né? Muitas vezes ele é muito direto no que ele quer dizer. Quando ela não tem letra, ela é só um sentimento musical. E mesmo ela tendo letra, o sentimento musical dela está ali. Então, o músico captou alguma coisa, ele estava sentindo alguma coisa naquele momento e ele quis passar aquilo. Quando você vê um quadro, você vê qualquer quadro, a Tarsila do Amaral, você vê o original daquilo, você nota detalhes da pintura que você não consegue ver por foto, você tem que estar ali de frente para a arte de verdade, né? Aquilo te dá um sentimento. Eu não sei se é exatamente o sentimento que o artista quis passar, mas ele te passa um sentimento. Então, quando você está, eu acho que o livro também tem arte. Então, você lê um trecho
de uma determinada obra e sentir aquilo que o personagem está sentindo, que a intenção do autor, né? Acho que arte é isso, arte é o sentimento chegar em você. Não consigo desvincular. Não sei se é a melhor definição, mas... Embora o trabalho que eu faça tenha uma carga de arte, a construção do instrumento tenha uma carga de arte, eu acho que o papel do luthier, o papel do construtor de instrumento, é ser uma ferramenta para que o artista, o músico, consiga se manifestar, né? É entregar para o músico um instrumento com o qual ele consiga passar aquele sentimento. Estava falando, o artista ele tem uma ideia na cabeça. Ele quer fazer alguma coisa, sabe, uma nota tem que aparecer, um efeito da guitarra que consiga transmitir aquilo, ele idealizou aquilo. O luthier vai acabar sendo o cara que consegue entregar para ele um instrumento que seja a ferramenta certa para ele. Então, assim, eu não me vejo exatamente como um artista, embora tenha arte no trabalho que eu faço. Eu me vejo mais como um instrumento, como um canal para a arte do verdadeiro artista, que é o músico.